Então, às vezes, eu não sei se é possível pensar assim, aí eu vou jogar para Cristal, mas um pensamento altruísta, de bondade, eu vou livrar a minha família de um fardo, pode aliviar uma escolha dessa, Cristal? Na verdade, quando chega, como o Matheus colocou várias situações aí, e são várias, né? Várias condições, né? São várias. Mas é uma situação de desespero. Né? Normalmente é uma fuga da situação que está vivendo. É que é por fim a uma dor existencial. E claro, uma das grandes causas é a depressão. Né? E não ter sentido para a vida, não ter alegria, perder a alegria de viver, o sentido de viver. Né? Claro, também tem o caso da esquizofrenia, mas e precisa de tratamento. Né? Isso que tem que acabar com esse preconceito. A gente falou aqui de tratamento psicológico, psiquiátrico. Ah, psicólogo é doido. Não, se a gente não for, a gente fica doido. Sim. Diferente. Né? É para não ficar doido. Para evitar. É para evitar. Né? Então, esse preconceito que tem, as pessoas que têm depressão, elas escondem dos familiares que têm depressão. E quando vão tratar, vão fazer uma terapia, não esconde, assim, é motivo de... Tudo bem, ela pode até se querer expressar, mas para os entes queridos, né? Que é bom que os entes queridos prestarem atenção, a gente prestar atenção no outro, nesse mundo moderno, nessa correria. Às vezes a gente não presta atenção no cônjuge que está no mesmo teto, né? Debaixo do mesmo teto. No mesmo, dá atenção para os de fora, para os da rua e os de casa nada. Está dormindo na mesma cama, né? Ou está debaixo do mesmo teto, com filhos, adolescentes, essas questões. São várias situações que levam a isso e... Nessa tristeza tão profunda, não vê saída. Sim. Eu estou num vale que eu não enxergo o sol que está lá em cima. Então, a doutrina vem esclarecer que a situação fica muito pior. A dor pós-suicídio... Tem um livro de Ivone do Amaral, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, né, de Camilo Cândido Botelho, que descreve, é pesado até, e ele fala lá, ele relata, ele narra, que não tem palavras no nosso vocabulário para descrever a dor e o sofrimento. Não dá para falar. Você podia falar assim, para dar uma ideia, campo de concentração da Segunda Guerra lá na Alemanha. Para a gente ter uma pequena noção que é pior do que aquilo. Muito, né? Então, assim, o sofrimento que vai. Agora, tem jeito? Tem, mas vai sofrer tanto. Né? Pior do que se estivesse vivo, né? Mas muito pior, não tem como descrever. Então, e a família, o sofrimento que é para a família, que o grupo familiar, a sociedade toda, quando abala todo mundo, a gente sente uma dor tão grande quando vê que o companheiro, né, tirou a própria vida. Então, assim, essa dor vai ser muito pior. Tem o Divaldo Franco, um dos maiores palestrantes espíritas de todos os tempos, Divaldo conta que ele tem um livrinho de oração. E aí ele começou a fazer oração, ele leu no jornal, em Salvador, Divaldo, radicado em Salvador, é de Feira de Santana, mas está em Salvador há muitos anos. Tem um trabalho social fantástico, né? A Mansão do Caminho. E que acolhe muitas crianças, é uma questão social de muitos anos, muitas décadas. Os seus livros, sua vida toda é dedicada ali. Ele fundou, junto com o Nilson, que trabalho. Mas ele fala que ele, há muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, ele viu no jornal que um companheiro tinha suicidado, tinha se jogado na frente de um trem, e tinha se passado os trilhos do trem sobre ele. E Divaldo pegou aquilo ali e começou a fazer oração. Ele tem um livro de oração que ele ora pelas pessoas e ele fazia prece por aquele companheiro. Passou muitos anos. Divaldo estava enfrentando uma grande dor, problema de saúde. Apareceu um espírito para dar um socorro, solidariedade para ele ali, dando um apoio para ele. Ele é médium, vê, enxerga, psicografa, né? E aí ele não conheceu. E aí ele perguntou quem que era, já tinha passado muitos anos. E ele falou assim: Divaldo, eu sou aquele que você fazia oração quando só você fazia oração por mim, prece por mim. E nos seus momentos das suas preces, era o único momento que eu tinha um alívio, porque durante muitos anos eu fiquei sentindo aqueles trilhos estraçalhando o meu corpo. Pensa ficar preso durante muitos anos, com aquela sensação de ser atropelado por os trilhos destruindo o corpo. E ele falou assim: o único alívio, os únicos minutos de alívio que eu tinha eram nos momentos que você fazia prece por mim. Então ele foi socorrido depois de muitos anos de sofrimento. E ele foi ali retribuir a Divaldo, mostrar a sua gratidão, e Divaldo traz esse relato para a gente entender um pouquinho o que é a dor de um suicida pós. Né? Que é o que a gente estava falando há pouco. Sempre tem um depois. Né? Sempre tem um depois. Algo muito importante, tá? Que eu acho que a gente tem que frisar aí na relação da psicologia e na relação
as pessoas que convivem ou que passaram por um episódio assim tão próximo, elas não têm culpa, tá? E elas que eu estou falando, as pessoas que estão em volta, porque muitas vezes elas ficam se sentindo culpadas. Por que eu não percebi? Por que? E aí entram numa relação que pode até levar à depressão, tá? Então elas não têm culpa, tá? Muitas vezes elas fizeram o que deveriam fazer. Tá? E assumir essa relação de dor, assumir essa relação é muito difícil, até mesmo, de novo, por causa dos preconceitos. Né? Assumir que precisa de ajuda, assumir que é muito forte isso, dessa autonomia, né? Essa relação neoliberal de que eu posso tudo e eu consigo tudo sozinho. E às vezes até em detrimento do outro. Não, peraí, nós nascemos numa relação social. Para eu ter um nome, pessoas antes de mim tiveram que falar. Então eu nasço numa família, relação social. Eu preciso do outro para sobreviver. Então eu acho que é um recado muito importante. Depois aí mais para frente, né, no Setembro Amarelo, você chama alguém para falar sobre isso. Alguém, eu já sei quem que eu vou não, chamar. Não sou eu não, outra pessoa. Essa dupla aqui é fantástica.